Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor evangelista Elcio Prates, pastor evangelista pela Igreja Assembleia de Deus, Nação Madureira. E hoje, então, nós vamos, iniciar a última aula da disciplina que fala sobre evangelismo. E eu vou tomar como base, hoje, os nossos estudos, o livro de George Barna, que fala sobre evangelização eficaz. Quem que é George Barna? George Barna é um estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, evangélico, e hoje ele tem uma grande empresa que produz pesquisas eclesiásticas para o crescimento da igreja. Então, se você quiser conhecer um pouco mais dentro dessa categoria sobre evangelismo e a característica da igreja moderna, então você procure os livros de George Barna. E este aqui, nós vamos falar sobre evangelização eficaz. Não liga muito não para minha barba aí, porque é religião, viu? É religião, tá? Sem barba ou com barba, o evangelista tem que pregar a palavra de Deus. Tem igrejas que não aceitam pessoas com barba. Está na doutrina deles, é religião. Tem igrejas que aceitam, é religião, tá? Porque Deus vê o nosso coração, não vê o externo. Pois bem, evangelização eficaz. Eu vou começar então com a página 17, onde que faz um resumo desse livro. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Este é um livro que retrata o estado atual dos acontecimentos, por meio dos quais podemos avaliar-nos espiritualmente, como resultado das escolhas que fizemos no passado e das escolhas que estamos inclinados a fazer hoje. Afirmo a você que o evangelismo ele está esquecido das igrejas modernas, porque uma em cada 10 igrejas, elas não possuem uma equipe de evangelismo permanente. Não possuem essas igrejas não possuem equipes de evangelismo permanente. E por incrível que pareça, as igrejas que mais crescem são aquelas que possuem evangelismo permanente. Não é periódico, mas permanente. Então, o resumo desse livro, então, está na página 20. Na página 27, nós vamos ver sobre o reavivamento espiritual do que esse homem, George Barna, ele comenta, que é muito importante. Um tempo para o reavivamento. O resultado é uma rápida transformação da decadência para o arrependimento e a renovação cultural. De uma perspectiva cristã, estamos imersos em um tempo opressivo e agitado, porque as condições sociais e morais estão maduras para um reavivamento espiritual. Interessante isso que ele fala, né? E você pode notar que todo reavivamento gerado, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. E este movimento espiritual, o objetivo único de Deus são almas. O objetivo do ser humano é outro. Mas o objetivo central, essencial de Deus, do movimento espiritual, do reavivamento, é a salvação de almas. Devemos meditar na profundidade dessas palavras. Nós podemos ver também, na página 31 e 32, desse livro de George Barna, Evangelização Eficaz, que ele faz um paralelo cultural entre o tempo de Jesus e os nossos tempos de hoje. Preste atenção. Para um tempo como o atual. Não aceito alguns dos argumentos atuais de que o problema real
quão sofisticada é a população ou quão diferente é a nossa cultura daquele em que Jesus ministrou. Se você examinar algumas das características marcantes de ambas as culturas, é curioso constatar quão parecidas são as características da vida hoje, a da Palestina de 30 anos depois de Cristo. Antes da gente ver sobre o seguinte, no tempo de Paulo, ele que foi um dos maiores evangelizadores, tanto que o final desse estudo de hoje e desta fala minha vai ser sobre um texto de 1 Coríntios 9, que vem de Paulo. No tempo de Paulo, a evangelização dele era tão difícil como hoje. Sabe onde que ele evangelizava e muitas das vezes apanhava e muitas das vezes ele sofria, e tanto que ele comenta isso nas suas epístolas? Era dentro das sinagogas. Para dizer para você, antes da gente vir aqui desse paralelo do tempo de Cristo para o nosso tempo de hoje, né, só para terminar e depois eu vou vir aqui. Paulo, um dia, ele chegou numa cidade totalmente idólatra. E ele chegou nesta cidade e ele pregou o evangelho. Somente 3 a 5 pessoas que vieram se converter, né? Damares e outras assim. E ele saiu dali, ele teve oportunidade de pregar. Ele estava dentro da sinagoga, depois foi para as praças, para o Areópago, que foi na Grécia, em Atenas. E ali era idólatra. Hoje você abre o Google aí, abre o Google e você vai ver quantos por cento de cristãos existem em Atenas. Você vai tomar um susto. Então, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Você vai ver. Pega o Google aí, você vai ver qual por cento de cristãos tem hoje a cidade de Atenas. Bom, vamos ver aqui o paralelo. O sistema político é caracterizado por uma corrupção alastrada, desconfiança pública para com os líderes políticos e extremo egoísmo entre as pessoas em posição e autoridade. É o que acontecia no tempo de Jesus, é o que acontece hoje. O governo impõe pesadas taxas e impostos sobre o povo. Isso que diz, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo sofre. Os cristãos que tentam influenciar o governo prevalecente, à luz de suas crenças religiosas, não são atendidos. São ridicularizados ou perseguidos. Muitas pessoas se consideram religiosas, entretanto, as práticas religiosas atuais são caracterizadas pelo legalismo, idolatria e sincretismo doutrinário. E outras coisas mais aqui, que são 15. Né? Vamos ficar por essa aqui. Então, existe o paralelo. São as mesmas dificuldades. Agora também a gente pode ver na página 35 desse livro sobre os evangelistas. Os evangelistas que obtêm os melhores resultados são os cristãos mais obedientes e consagrados. Eles não precisam de uma preparação teológica formal, uma posição de tempo integral em uma igreja e credenciais, como a ordenação. Eles precisam de um amor ardente por Cristo, um desejo de fazê-lo conhecido ao mundo e a disponibilidade de ser usado em qualquer e toda situação para ajudar outras pessoas a entrarem no reino de Deus. Eu fiz uma pregação um dia, eu tenho um esboço dele que há muito tempo atrás, e eu citei 20 características do evangelista. Vamos lá. Primeira, ele não somente faz o evangelismo esporadicamente ou eventualmente, mas ele tem um chamado, e sempre essa ardente chama queima em seu coração. Não é somente no púlpito que ele prega, mas nas ruas. Você vai ver aqui logo em seguida. Segundo, quando ele prega, é apaixonante ouvir suas convicções. É isso mesmo. São suas convicções que o credenciam ao ministério, saem de seu coração. Ele chora, ele fica alegre, ele se emociona pelo evangelho. Você vê que a pregação dele sai do coração dele. Terceiro, ele sabe que a salvação em Cristo Jesus, que lhe dá paz e acesso ao Pai, não deve ser guardada somente para si. E deve ser semeada, distribuída. É um semeador. Quarto, ele compreende certas coisas ou possui um entendimento especial que vem do coração de Deus. Como, por exemplo,
técnicas evangelísticas que propiciam maior objetividade ao ministério. Quinto, para o evangelista, o momento mais sublime do culto. Desculpa. Depois da adoração e ação de graças, é o momento do apelo para a conversão. Se alegrando quando uma conversão ou renovação ocorre. Quinto, né? Então, o apelo é o momento mais sublime do culto. Sexto, para o evangelista, os hinos da harpa são todos maravilhosos, porém alguns o tiram do chão, como 127. O Senhor da ceifa está chamando. Ou o número 15, conversão, foi na cruz. Sétima, o evangelista é um pregador nato, gosta de balizar ou ancorar suas pregações no Velho Testamento. Porém, sua paixão de verdade é pelos evangelhos e Novo Testamento. Pode até começar pelo Velho, mas vai finalizar em Cristo Jesus. Oitava, suas pregações são objetivas e sem voltas, sem rodeios, mas cheias de unção e profundidade. Nona, a cruz e o túmulo vazio são suas pregações preferidas. Não consegue ficar longe dessas duas mensagens. Décima, consegue ver e até ouvir o clamor que as almas fazem querer conhecer a Deus. Por isso, o mínimo que pode fazer é não atrapalhar a Deus. 11ª, sua visão vai além do púlpito e das paredes da igreja. Sem menosprezar suas importâncias, ele tem paixão pelas ruas, valados, presídios, hospitais, frente de supermercados, frente de shoppings, praças e locais de aglomeração. 12ª, como prova que sua visão é sobrenatural, ele enxerga em ministérios que aparentemente não demonstram resultados rápidos e notórios, porém possuem alta capacidade de evangelismo, como o ministério infantil, com as crianças e adolescentes. Ali, o futuro está em jogo. E, no mínimo, os pais serão evangelizados. 13ª, não perde um só momento para pregar a Jesus de Nazaré como Salvador da humanidade. Ao abastecer o carro ou moto, ao ir no restaurante, na recepção de um hotel, na consulta médica, ele não perde tempo. 14ª, possui criatividade para imaginar formas de evangelho ser propagado, como abordagens com caixinhas de promessa, distribuição de livros, bexigas, escolas, carros de som, semáforos e etc. 15º, sua visão não é denominacional, apesar de estar vinculado a uma denominação. Ele sabe que a semente lançada poderá nascer e ser colhida em qualquer outro ministério e lugar. 16ª, compreende muito bem a parábola do semeador e do senhor da vinha. Sabe que os terrenos são diversos e que o pagamento é único, podendo ocorrer até no último instante da vida do ouvinte. 17ª, em seu interior existe uma forte indignação quando um congresso ou culto não consegue levar uma alma a Cristo. Porém, não externa esse ponto de vista e espera o momento adequado. 18ª e antepenúltima. Apesar de trabalhar e não medir esforços na propagação do evangelho, o combustível que o movimenta é a gratidão. E por incrível que possa parecer, não está preocupado com o galardão ou prêmio no porvir. O mais importante será ver seu Senhor, como agiu Mefibosete, quando Davi retornou de sua jornada fugindo de Absalão.
penúltima, 19ª. O evangelista compreende que ele plantará a semente, outro regará, porém Deus dará o crescimento. 20ª. Pode ele, o evangelista, se tornar um pastor congressional, ou presidente, ou bispo, mas esta chama nunca deixará de arder dentro do seu coração. Qual chama? A chama pela busca pelas almas. O evangelismo está na sua veia. Pois bem, aí nós vemos na página 85 uma situação interessante de George Barna, onde que ele fala sobre a igreja local. Preste atenção, preste atenção. As igrejas menores são capazes a estas necessidades de suprir o coração humano. Obviamente, a resposta é sim. Pois, de outra forma, não veríamos o crescimento de muitas igrejas pequenas que, ao longo do tempo, se tornam mega-igrejas. Ao mesmo tempo, porém, deve-se notar que muitas igrejas nunca chegam ao tamanho de 200 pessoas. A igreja de proporção média no país é composta de 102 adultos. Assim, é possível para uma pequena igreja ser atrativa para os visitantes. Porém, a lei das médias é contra a probabilidade. Então, aqui ele explica que para tomar conta e pastorear uma igreja, a média para pastorear são 100 pessoas. Isto vem também com a visão de Platão e de Sóstenes sobre a sociedade. Mas voltando para a igreja, realmente é isso que as grandes igrejas fazem. As grandes igrejas, ela têm copastores que possibilitam, então, cuidar das ovelhas. Por quê? Grandes igrejas de 3.000, 4.000, 5.000, é impossível que um só pastor ele faça toda essa administração financeira, patrimonial e das almas das pessoas sozinho. É impossível. Então, ele utiliza o auxílio de outras pessoas para que estas possibilidades elas sejam alcançadas. E principalmente também no composto sobre salvação de almas ou manutenção, como a parte de psicologia, a parte de acompanhamento, né, de visitas. Então ele faz uma demanda aí para os seus auxiliares. Mas o que ele está falando sobre isso aqui? Ele está falando que uma grande igreja, ela pode chamar pessoas, porque as pessoas elas elas vêm, e elas vêm. Não confunda que o nosso português ele é engraçado. Elas vêm, mas elas, por este ver delas, que é uma grande igreja, então os olhos dela possibilitam essa vinda delas à igreja, porque elas olham a suntuosidade, as coisas belas e bonitas, né, a estética, e elas se sentem então atraídas então e para vir então à igreja, para ouvir uma grande palavra. Mas hoje nós temos um fenômeno, né, que nós temos a pregação hoje de um evangelho fraco, né, de um evangelho para ver somente, não é um evangelho profundo, né? É um evangelho com muita gritaria, mas com pouca profundidade, né? É a mesma coisa que a gente vê lá em Elias, né? Em 1 Reis 19, onde que Elias estava assustado, ele estava lá numa caverna, que todos nós passamos por alguns desses momentos, né? E ele viu, então, um terremoto passar, uma coluna de fogo passar, e ele viu uma ventania passar. E Deus propiciou, mas não estava. E aí, quando ele ouviu uma voz meiga e suave, aí ele viu que Deus estava ali e Deus disse a ele, volte. E ele voltou, então, para fazer aquelas três ações, então, que propiciaram o prosseguimento dos propósitos de Deus, né? Bom,
Então, hoje tem sido pregado um evangelho barato que vai sair caro, e está saindo caro. É um evangelho só para ver, né? Só para ver. Mas não é um evangelho para se comer, né? É um evangelho muito bonito, mas que não tem profundidade, né? Você vê pelos pregadores midiáticos hoje, né? E você vê os pregadores do passado, né? Até você que tem mais de 50 aí, você vê que esses pregadores do seu tempo são infinitamente melhores do que os de hoje. Apesar que hoje tem excelentes pregadores, porque a palavra de Deus ela não pode parar. A complicação humana nunca vai parar a simplicidade e objetividade de Deus. Bom, aí a gente viu a gente viu, né? Desculpe aí, né? A gente viu na página 85, agora a gente vê na página 90 que o que afugenta os não frequentadores. Olha que situação também que eu já tinha percebido isso aqui. Porque o marketing agressivo, tal como o telemarketing e as visitas domiciliar, gera reações tão negativas da parte dos afastados da igreja. Pelas mesmas razões que as vendas por telefone ou de porta em porta criam reações negativas. Quando nos envolvemos em tais esforços, estamos enviando a mensagem de que nossa programação é mais importante que a privacidade e o tempo do que estamos visitando. Estamos impondo-lhes nossos valores. Agressivo demais. E agora, o que atrai os não frequentadores? Preste atenção nisto que Deus vai falar contigo. O que atrai os não frequentadores? A primeira e que tem maior eficácia consiste em os membros da igreja criarem relacionamentos honestos e atenciosos com os não frequentadores e algumas vezes convidá-los a assistir aos cultos. E não somente convidá-los, mas trazê-los. A segunda é a igreja patrocinar eventos não religiosos, como atividades esportivas, sem cobrar nada, feiras comunitárias, exposições de trabalhos, manuais ou artísticos, programas artísticos ou musicais, acampamentos. Aí você tem que cobrar um pouco, né? Porque senão vai ser o custo muito maior. Projetos de assistência comunitária, como consulta médica, odontológica, ou das mesmas vezes com advogados. E seminários de interesse dos não frequentadores. Porque muitas vezes a gente tem dentro da igreja médicos, né? Que são os doutores ou mesmo doutoras, que das variadas especialidades, e eles gostariam de ser mais úteis à obra de Deus. Então, por que não usá-los, né? Desta forma, nestas oportunidades, despertar neles, aos descrentes, o desejo de assistir aos cultos. Eu vejo também nos cultos das crianças, não é cultinho, não, nos cultos das crianças, muitos pais vindo às igrejas para ouvir a palavra de Deus. Então, o que atrai, né? Agora, na página 128 a 131, eu vi uma situação também bem peculiar, né? Bem interessante. Página 128 a 131. A gente vai falar sobre as igrejas agitadas ou as igrejas pentecostais. É um fenômeno o que a Igreja Assembleia de Deus, está aí no Google, você pode procurar, é a igreja que mais ganha almas no mundo inteiro. É a maior igreja evangélica e pentecostal dos últimos tempos. E nasceu de um avivamento. A princípio, na Grã-Bretanha, no país de Gales, que alastrou pela Europa e depois levou, então, dois missionários, Daniel Berg e a gente vê que as condições para que
E as condições que levaram Daniel Berg e Gunnar Wingren foi a busca por algo extraordinário. E eles encontraram lá na rua Azusa, lá em Los Angeles. E eles vieram então para Belém. A princípio, foram para uma igreja que não aceitaram, e depois então eles abriram uma congregação que depois, no futuro, veio a se chamar então Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus, ela é missionária. Ela dá liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. E nessa liberdade para o Espírito Santo agir, existe algumas meninices no meio. Mas eu prefiro ver essas meninices e corrigi-las do que não ter o movimento do Espírito Santo de Deus. É o mesmo pensamento de Paulo. Paulo, ele disse que os dons, eles são para interpretar também, não somente para falar. Mas, dentro desse ponto, essa liberdade que existe, pega uma planta e coloca ela num vaso e vá regando ela, ela vai crescer. Mas pega essa mesma planta e coloque no meio do seu quintal. Dá liberdade para ela. Você vai ver que maravilha que ela vai ficar. É a mesma coisa da Assembleia de Deus. Ela dá liberdade para o Espírito Santo de Deus. Mas tem igrejas que não acreditam dessa forma pentecostal, mas que são missionárias também. A Batista. Você vê a Jocum, jovens com uma missão. Que maravilha! Que entusiasmo que eles têm na salvação, principalmente dos jovens, das aldeias indígenas. Olha aqui, fantástico. Isso nasce aonde? No coração de Deus. Mas você vê que nessa liberdade espiritual com que se ouve na Assembleia de Deus, ela se tornou a mais missionária do mundo. Então, podemos ver que esse impulso evangelístico vem dessas igrejas agitadas. Vamos lá. As igrejas que colocam a evangelização no topo da lista das prioridades são casos pouco comuns. Creio que três principais razões explicam essa tendência. Primeiro, nossa pesquisa descobriu que em quase cada caso, a força que impulsionava por trás de um ministério evangelístico era o desejo intenso do pastor titular, no sentido de enfatizar a evangelização. Segundo, que caracteriza é que cada uma dessas igrejas é marcada por uma filosofia de ministério em que a evangelização é a peça central. Um dia eu ouvi uma heresia de um grande pastor dizendo que missões e evangelismo estão separados. Nem contextualmente, nem textualmente, nem fora da Bíblia, ele tem razão. Onde se tem missões, tem evangelismo. E onde tem evangelismo, tem missões. É impossível separar. E eu falei com ele. Sabe o que ele fez? Ficou com a convicção que ele tinha. Não mudou. Sabe por quê? A juventude faz isso. A juventude faz ele teimar. Mas um dia ele vai ver que a verdade é que prevalece, é a verdade que vem do coração de Deus. Bom, pois bem. Então, o evangelismo tem que estar centrado no coração, no fundamento, né? No estatuto dessa igreja. Eu ouvi um dia um testemunho maravilhoso que um certo pastor, que hoje ele é o presidente principal da sua instituição, mas na época ele não era, ele foi designado para abrir uma porta de uma igreja numa cidadezinha bem pequena, totalmente envolta de um outro ministério, mas era novidade ali, uma igreja pentecostal. E ele chegou, fez evangelismo e ele abriu.
tinha poucas pessoas. E nessa cidade existia uma pessoa muito influente, que ela tinha sua esposa, que estava doente. E esse homem, muito influente, levou a esposa dele para todos os médicos e também tentou do lado espiritual com algumas coisas, com alguns líderes espirituais, e não aconteceu nada. E um certo dia, então, ele ouviu falar desse pastor que estava iniciando, né, na cidade, que hoje esse pastor ele é líder de uma grande denominação. E então, este homem de grande influência mandou chamar esse pastor. E esse pastor foi lá, orou pela esposa, impôs as mãos sobre ela, ungiu ela com óleo e foi para sua casa. Chegou na sua casa, dormiu. No outro dia, de manhãzinha, estava na porta da sua igreja e ele viu um monte de pessoas vindo de encontro a ele. E na frente estava esse homem de grande influência. E ele chegou, ele era um homem de dura serviço, né? E ele olhou para o pastor e falou assim: Bom dia. Aí o pastor: Bom dia, senhor, tudo bom? Ele falou assim: Ó, eu gostaria assim, de convidar a vossa pessoa para ir lá em casa agora, porque nós temos um café. Eu falei assim: Tá bom, eu vou lá. E eu gostaria assim, de falar que quem está preparando o café é minha esposa. Ela levantou com muita saúde, antes do que eu até. Ela está fazendo o café e está esperando nós. E eu acredito nesse Deus que você prega. Olha que coisa, a metade da cidade se converteu. O poder de Deus, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo missão e evangelização. E ainda dizem que missão é separada de evangelismo. Que heresia! Mas continuando aqui. Nós vamos então agora, já quase já finalizando, para a página 133 a 140, e nós vamos falar os traços das igrejas evangelizadoras. Interessante isso, viu? Página 133 até a 140, ele fala, George Barna, no seu livro Evangelização Eficaz, ele vai falar então sobre esse assunto, as características das igrejas evangelizadoras. Preste atenção. Nossa investigação sobre o que torna as igrejas evangelizadoras de vanguarda também revelou 6 traços que todas essas igrejas têm em comum. Pode ser viável ter uma igreja evangelizadora sem possuir cada um desses traços, mas não encontramos nenhuma que tenha fugido a esse molde. Primeiro, os cultos de fim de semana são essenciais para ganhar almas. Interessante, né? Os cultos de fim de semana são essenciais para ganhar almas. Segundo, a ênfase do ministério da congregação é dirigida constantemente para a evangelização local. Eu vou explicar. Usa sermões e outras formas de ensino que se relacionam com a necessidade e os meios dos cristãos propagarem sua fé. Os cultos, eles são direcionados para pregações que incentivam a evangelização. Não somente durante um mês, mas na sua maioria são. Esse é o tema principal. E ter o pastor e os oficiais como exemplos de ardor e de estilos de vida evangelísticos baseados e pautados na vida de oração, para buscar o céus, que movimentam a vida espiritual, para buscar o novo, a criatividade de Deus. Bom, terceiro, a igreja usa eventos para alcançar as pessoas. Interessante. Quarto, para promover a evangelização eficiente, essas igrejas estudam o que outras igrejas estão fazendo, adotam e adaptam livremente na forma que eles pensam.
que não é cópia, é adaptação. Quinto, as igrejas evangelizadoras confiam nas pessoas para promover a evangelização. Olha, rapaz, confiam nas pessoas para promover a evangelização. Mas elas também destinam recursos financeiros acima da média para a atividade evangelística. Sexto e último. Estas igrejas são diferentes em suas estruturas, sistemas e estratégias evangelísticas e não procuram copiar qualquer outra igreja, se adaptam. Mas o fundamento é, sem dúvida alguma, a busca pelas almas através do evangelismo. Eu gostaria de finalizar com você 1 Coríntios, capítulo 9. Abra aí, não tenha preguiça não. 1 Coríntios 9, versículo 18. Eu gostaria que você pudesse, então, acompanhar junto comigo, do versículo 18 ao 23. Fala assim, presta atenção. Nesse caso, qual é o meu galardão? Paulo falando. Um dos maiores evangelizadores desta terra. Escolhido a dedo por Deus. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. 21. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 22, e penúltimo. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. 23, para terminar esse texto. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Pois bem, para terminar a minha fala, eu gostaria de dizer algumas palavras que são duras, mas elas vêm do coração de Deus. Se você pensa que vem do meu coração, o tempo dirá. Primeiro, nós estamos viciados demais nas quatro paredes da igreja. Estamos viciados demais nas quatro paredes da igreja. Um posto de gasolina, ele é para abastecer e reabastecer. Ele não é para você gastar ali dentro o combustível que você vai colocar no seu veículo, seja carro, moto ou caminhão. É impossível você fazer isso. É até engraçado você querer gastar tudo ali. Não vai dar. Não tem espaço. Então é a mesma coisa a gente pensar na igreja. A igreja é um lugar de abastecimento, é uma escola que nos abastecemos. Mas ali não é o lugar para a gente gastar todo o combustível que a gente ganha vindo do coração de Deus. É o mundo, é a vizinhança, é as praças, os valados, que nós gastamos o combustível que ganhamos do coração de Deus, para nossa manutenção da nossa vida. Uma pessoa que vai na academia e que faz a musculação,
fica forte, mas não é capaz de carpir o quintal da sua casa, classifico hoje a maioria dos cristãos, infelizmente, hoje que nós vemos. Ganham tanta força de Deus, participam do movimento do Espírito Santo de Deus, pulam, que eu gosto, se movimentam pelo Espírito, o que eu gosto. Falo em línguas, o que eu falo. E na igreja, só. Qual é o fundamento disso, do movimento do Espírito Santo de Deus? É salvação de almas. É o interesse de Deus, é salvação de almas. Deus não vai barrar, Deus não vai interromper. Mas é um egoísmo nosso. É um egoísmo. Cristãos agora, neste momento, que podem estar vendo e ouvindo esse estudo, podem estar horrorizados. Mas pense, é egoísmo demais. Por que egoísmo? A mensagem que te salvou, ele pode salvar o oprimido, a pessoa possessa, o drogado, o bebum. Por quê? Tudo Dostoiévski, há muito tempo atrás, quase 2 séculos, ele disse que dentro do nosso coração, das nossas emoções, da nossa alma, a gente pode colocar o que quiser, não vai suprir o lugar e o tamanho de Deus dentro da nossa alma. Podemos colocar riquezas, lanchas, iate, jet ski, fazenda, bens materiais, podemos colocar tudo. Ainda mesmo assim, qual o tamanho de Deus? E ele cabe exatamente o número de Deus cabe exatamente dentro do seu coração. Se você colocar todas essas coisas do mundo nas palavras de Jesus, vai faltar espaço ainda. E o que a pessoa busca para suprir tudo isso? Ela busca drogas, ela se acorrenta dentro de si mesmo, ela vive preocupada, ela contrata pessoas para tomar conta da sua riqueza, sendo que vai ficar aqui, não que riqueza não seja boa. Ela bebe para esquecer. Isso tudo é o quê? As pessoas hoje, drogadas e viciadas, elas bebem em busca de algo que lhe dê prazer e que lhe dê o sentido da vida. O que é isso? Uma busca por Deus. São pessoas que buscam o certo no lugar errado. E nós vemos hoje a igreja afastada dessas pessoas, porque são pessoas impuras. Arrotamos santidade, enquanto que as almas vão de roldão para o inferno. Arrotamos santidade, pregamos, bailamos, pulamos e temos nojo das pessoas que estão nesse mundo, nos bares, nos valados, nos centros de prostituição, nos estádios. E ainda nós vemos ainda cristãos que torcem para um time e dão um pulo de alegria e não são capazes de dar glória a Deus dentro da igreja. Pulam pelo seu time, mas não se contentam com a alegria do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Mas o que eu quero dizer sobre isso? A igreja é uma escola. Fora, no mundo, é onde que nós gastamos. E nós não vamos nos contaminar. Nós não vamos, porque Cristo está conosco. E o maior é Cristo em nós, não aquele que está no mundo. Que Deus abra a sua visão para o evangelismo. Que você seja aquele jovem que estava do lado de Eliseu. Que Eliseu entrou numa briga. Que viu
as estratégias e as tramóias do inimigo. E ele automaticamente entrou na guerra. E no outro dia o exército do inimigo estava na sua porta. Estamos em guerra. E Eliseu fez abrir os olhos daquele jovem para ver que aqueles que estão com você, comigo e com nós, é muito maior do que aqueles que estão no mundo. Estamos numa guerra espiritual. Quem faz evangelismo está na linha de frente. Está na linha de frente desse exército ao qual é o reino de Deus. O ciclo de oração está na frente também. Então, meus amados irmãos, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre você o seu rosto, e Deus te abençoe, e espero ter sido útil, né, a essa sua caminhada no evangelismo para salvar as pessoas e livrá-las do inferno. O inferno não foi feito para elas, foi feito para o diabo. Entre Deus e o diabo está tudo resolvido. Jesus Cristo de Nazaré já venceu.